presentes, através da figura do excelentíssimo senhor presidente Edinaldo Antônio da Silva, aos excelentíssimos professores, através da professora Noêmia Alves Fernandes, e à comunidade de Joaquim Gomes, presente através da figura do senhor José Cícero do Nascimento, desejo a todos um bom dia. Primeiramente, gostaria de esclarecer que o projeto de lei sobre a gestão democrática partiu da iniciativa da gestão municipal e não dos servidores. Também saliento que a gestão democrática é uma das condicionalidades para que o repasse da complementação do valor aluno ano resultado ocorra como consta na Lei 14.113 de 2020, no artigo 14, no parágrafo 1 do inciso 1. Ou seja, sem essa condicionalidade efetiva, o recurso, dinheiro, não é liberado para o município. Esclareço por que estamos debatendo sobre esse projeto de lei. Passemos para o texto do projeto de lei. E fundamentam o presente documento leis que abrangem a educação, como a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Municipal da Educação de Joaquim Gomes. Mas ressalvo que falta o Plano Nacional de Educação, que também é uma lei que rege a educação nacional. Também destaco que ocorreu nos artigos referentes à gestão democrática, diante disso também é necessário que sejam incluídos a meta, a 19ª, do PNE, que fundamenta o PNE do município. No artigo 2, diz que a gestão administrativa, e a pedagógica são vinculadas ao secretário municipal de educação e ao prefeito. E de acordo com a legislação de cada setor, então questiono, que legislação seria essa? Destaco também que não tem nenhum conhecimento sobre ela no documento, então não deixa claro. E também se faz necessário esclarecer que esse artigo fere a própria LDB, no seu artigo 11º, que deixa claro quais incumbências cabe ao município e em nenhum momento cabe a ele a gestão democrática. No artigo 3º, define que o estabelecimento de ensino, conselho escolar e comunidade escolar, que nesse artigo se faz necessário que ocorram algumas complementações nas definições de cada um e uma readequação na ordem existente, para que fique compreensível a leitura e o entendimento de cada um. No artigo 4º, define os preceitos constitucionais seguindo os princípios inscritos nas legislações, na Constituição Federal, no artigo 206, na LDB, no artigo 14. Mas expresso também que a Lei 13.005, de 2014, do PNE, em nenhum momento foi mencionada, e devido a isso, não foi acrescida a meta 19ª, que a efetivação da gestão democrática da educação pública ocorrerá a partir de critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública da comunidade escolar. Ou seja, a comunidade escolar, através de todos os alunos, como os pais, iriam fazer essa eleição juntamente com a escola. E ainda tem mais outro ponto. O diretor ou coordenador que for assumir a direção ou gestão democrática, ele teria que ter uma especialização na área. Então não poderia ser qualquer pessoa. E o outro fato seria pessoas do quadro efetivo do município de Joaquim Gomes. No artigo 6, fala sobre a autonomia da gestão administrativa dos estabelecimentos de ensino, sendo que no inciso 1 fala da escolha de representantes do conselho escolar, mas não define como ocorrerá. No inciso 2, fala da garantia da participação da comunidade nas deliberações do conselho escolar, mas também não explica como ocorrerá. Já no inciso 3,
fala que a participação do Conselho Escolar ocorre na elaboração do projeto político-pedagógico, regimento escolar e na fiscalização da aplicação de recursos geridos pela escola. Mas vem esclarecer que a gestão democrática não se resume ao Conselho Escolar. Ela vai além disso, inclusive perpassa pela escolha de diretores e vice-diretores, o que em momento algum foi mencionado nos artigos descritos na lei. Diante disso, enfatizo que as legislações já mencionadas no decorrer dessa fala estão sendo infringidas, inclusive o artigo 37 do inciso 5 da Constituição Federal. No artigo 8, trata sobre os cargos de diretor e vice-diretor de escola, definido que são de livre nomeação e exoneração por parte do Executivo Municipal e de acordo com os critérios estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 14 da Lei 14.113 de 2022, Fundeb, se faz necessário nesse artigo esclarecer as condicionalidades colocadas na lei do Fundeb. Não são superiores às legislações aqui mencionadas. O Fundeb rege sobre o repasse financeiro e não a educação pública brasileira. Esse artigo fere o artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que define as atribuições do município, como já mencionada. Fere dessa mesma lei o artigo 67 do parágrafo 1 e 2 e a Lei 13.005 de 2014, Plano Nacional de Educação, PNE, na sua meta 19. Subsequentemente, a própria Lei 507 de 2015, que trata sobre o Plano Municipal de Educação de Joaquim Gomes, que também é sugerido por nós, professores, que seja acrescentado como artigo 9 o texto que englobe a situação de que, caso a eleição para diretor e vice-diretor acaba não alcançando um quantitativo de voto equivalente para eleger o profissional para o cargo, fique a cargo da Secretaria Municipal de Educação designar os profissionais para atuar na escola pelo período estabelecido para o mandato. E sendo no artigo 10, que fala sobre o que compõe ao diretor e vice-diretor, nesse artigo é sugerido algumas pequenas mudanças no corpo do texto, de alguns incisos, para que a compreensão fique mais acessível a todos que venham a ler o presente projeto de lei. Enfatizo também a necessidade de que os artigos citados e os demais não mencionados aqui ocorra a correção gramatical e da ABNT, para que facilite a compreensão da leitura. Diante do exposto aqui, preciso deixar claro para Vossas Excelências que, caso o projeto de lei número 6 de 2022, em discussão nessa casa, venha a ser aprovado sem as alterações aqui destacadas, estaremos aprovando um texto inconstitucional e que fere todas as normativas do que a educação pública vem sendo baseada. Um muito obrigado a todos. Projeto de Lei 06 de 2022. A minha companheira ela já pontuou aqui algumas questões dos artigos que, no mínimo, estão não em consonância com a própria legislação que rege a educação. Mas eu vou falar para vocês alguns pontos. A Constituição, ela fala que o poder emana do povo e que, a partir disso, a gente tem as eleições, que é para eleger os representantes. Inclusive, essa casa aqui está repleta de representantes escolhidos pelo povo. A gestão democrática, ela não vem no intuito de fazer uma eleição como é feita pelo TRE, certo? A gestão democrática, ela vem no intuito de fazer uma eleição com a participação da comunidade escolar. Como é que ocorre essa gestão democrática? Basicamente, como já ocorre aqui com o conselho escolar. O município, através de suas escolas, já faz a eleição para o conselho escolar. E destaco que não existe gastos financeiros, muito menos se pede urna do TRE. É que o município gastaria demais. Então, estou trazendo quanto professora que isso não existe. É uma falácia. Bem, a gestão democrática ela tem como princípio
democratizar o espaço e dar autonomia ao servidor que venha a exercer a função de diretor e coordenador. Ressalvo, gestão democrática não é indicação de gestor. Nenhum prefeito ou secretário tem autonomia através da legislação para indicar, dentro do que se compreende gestão democrática. Estamos aí com o Plano Nacional da Educação na meta 19, justamente esclarecendo o que a Constituição, em seu artigo 206, e a LDB não conseguiu esclarecer. O Plano Municipal da Educação do município de Joaquim Gomes, ele está baseado no Plano Nacional de Educação. E o artigo 2, que é o do próprio Plano Municipal daqui, ele fala, são diretrizes do PNE que orientarão as metas e estratégias do PME de Joaquim Gomes. Inciso 4º, a melhoria da qualidade da educação. Inciso 6º, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Enfatizo para vocês, a eleição através da comunidade escolar já é uma realidade do nosso município de Alagoas. Nós temos aí estudos que comprovam que a partir da comunidade escolar elegendo, e aí eu vou destacar só um ponto, comunidade escolar, professores, alunos, pais de alunos, caso o aluno não consiga voltar, vem os representantes legais e todo mundo que compõe, ou seja, os demais servidores da educação. Eles têm direito ao voto de escolher o seu representante, que vai gerir a gestão administrativa da instituição. Então, diante disso, eu trago que essa realidade que já existe nos municípios alagoanos pode ser sim uma realidade do município daqui de Joaquim Gomes. E isso deve acontecer porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento, o Fundeb, o mais famoso Fundeb de 2020, ele deixa muito bem claro, gestão democrática é uma condicionalidade para o repasse de dinheiro. Se não existir essa condicionalidade sendo posta dentro das escolas, o repasse não vem. E aí quem vai sofrer? Vocês, professores. Porque se não chega o recurso, como é que vai pagar? Se o nosso recurso, o nosso salário vem justamente do Fundo Nacional? Essa é a pergunta. Lembro também, a gestão democrática, ela em nenhum momento prejudica os servidores que venham ocupar o cargo de gestor. Ela dá autonomia nas decisões, ela permite que o gestor possa consultar a comunidade escolar para melhorar a qualidade do ensino, como eu posso chamar o meu aluno e posso conversar com ele. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar o índice dos alunos aqui da escola? Isso já é uma realidade em Maceió com o Grêmio Estudantil, que é a representação dos estudantes. Não ocorre aqui. Talvez lá na frente a gente possa até discutir sobre isso. Mas essa autonomia que o gestor tem e essa sensibilidade de se aproximar com a comunidade que permite a qualidade da educação também. E aí eu quero destacar para vocês como isso se colocaria na prática. Há um tempo atrás, a gente teve um acidente trágico aqui no município, que um aluno nosso veio a falecer. E vários alunos viram essa tragédia. A gestão democrática, através de um gestor que ele esteja sensível a escutar a comunidade, ele pode ter autonomia independentemente de gestão, de Secretaria da Educação, de chamar esses alunos e perguntar o que é que eu posso fazer para melhorar o desempenho de vocês aqui na escola, já que o que vocês presenciaram, quase ninguém presencia. Uma coisa eu posso apontar: psicólogos na escola, acompanhamento psicológico. Nossas crianças, infelizmente, muitas dessas que presenciaram esse acidente não estão tendo. É uma realidade. E aí eu quero trazer para vocês, a gestão democrática, muito se fala aqui sobre a perda de alunos. Realmente o município está perdendo alunos. E ressalvo, não é por culpa de grevista, não é por culpa de professor que está em greve. É justamente porque a gente não consegue dialogar numa única sintonia, a categoria e a gestão pública. Vamos lá ouvir o que eu, enquanto professora, estou passando para poder dar condicionalidades ao meu estudante. Vamos lá ouvir o outro professor? Eu acho que esse diálogo tem que existir. Eu sempre prezei desde que cheguei nessa casa. Já me disponibilizei várias vezes, inclusive está aqui de prova.
vários representantes do município. Então, eu coloco para vocês, se o município de Flecheiras vem buscar estudante aqui na cidade, a culpa não é minha enquanto professora. Não é minha. Eu acho que a gente pode sim melhorar a qualidade e em vez de Flecheiras vir buscar aqui, por que a gente não vai buscar em Flecheiras? Pode fazer o reverso. Mas aí é uma conversa com a categoria. Também quero colocar que... deixa eu respirar, né? A gestão democrática, ela tem por iniciativa, não é penalizar ninguém aqui, que fique muito bem claro. Ela tem como iniciativa justamente respaldar quem está no cargo de gestão. Todo mundo aqui entende que existe a questão administrativa. Existe um termozinho jurídico que é muito ruim, improbidade administrativa. E não é só quem está em alto escalão que responde não, quem está embaixo também. Quem está na diretoria, na coordenação, professor, qualquer servidor público responde. Então eu destaco, a gestão democrática, você sendo eleito pela comunidade escolar, permite você tomar junto com a comunidade escolar as melhores decisões para o ensino do município. Não vai ser ninguém que vai dizer o que você tem que fazer. Vai ser a comunidade, os alunos, os professores, os pais dizendo, meu filho não come esse horário porque eu não tenho nada em casa. Então vamos melhorar aqui o horário de você já merenda para ele poder chegar em casa pelo menos com a barriguinha cheia. Isso é a realidade do chão da escola. Então a gestão democrática ela pode muito bem melhorar isso. E isso evidencia na qualidade do ensino, de como a criança aprende, e em nenhum momento prejudica os cofres públicos da cidade. Em nenhum momento. E nem pune profissional. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe a falácia que a gestão democrática vem punir. Não é. Destaco também porque levei nas costas. Terminou? O professor perdeu o raciocínio, é raro, viu? Mas eu quero dizer para vocês, assim para finalizar também, para não cansar muito, né? Que eu, enquanto professora, fiz o concurso para fazer a diferença. Não no mundo, mas nas vidas das pessoas. Eu faço a diferença na minha sala de aula. E aqui eu não vou reclamar de pequenas coisas não, que muitas vezes a gente reivindica lá fora. Vocês sabem mais do que eu que eu estou falando. Eu venho falar para vocês que quando eu vejo uma mãe reconhecer o meu trabalho e quando eu vejo uma criança, principalmente as crianças que têm uma questão de demora de aprendizagem maior, ela avançar, é a minha recompensa. Mas eu não pago minhas contas com agradecimento. Por isso que eu estou no movimento de greve. Por isso que eu estou vindo aqui falar. Eu fui uma das pessoas que sentou com o professor Milton. Eu ouvi o município, ele sabe o que eu disse a ele. Ele sabe o que eu disse à categoria, como outros aqui sabem. Em nenhum momento eu retornei da greve para a sala de aula, como muitos pais aqui sabem que eu voltei para a sala de aula, porque eu achei que estava bom, não. Foi porque eu entendi o que o município estava propondo, porque não tinha condições. Mas quando o município não arcou com o que prometeu em pagar, a minha única arma, minha gente, é voltar para o movimento de greve. Por isso que eu estou aqui, junto com tantos outros. E para finalizar, enquanto professora, eu vou me dirigir à vereadora Márcia, que também é professora, para poder falar com todos os vereadores e justamente com o promotor, que eu estou falando aqui, e a professora Márcia sabe muito bem, e vocês para chamar de professora. A LDB é a lei que rege a educação. O Fundo Nacional, o FNDE, ele financia a educação. Não é ele que dita as regras do jogo pra gente, entendeu? Ele é o recurso. Não é ele que diz o que é gestão democrática, não é ele que diz o que tem que ser feito. Por isso que a gente tem o Plano Nacional de Educação, por isso que a gente tem a BNCC, por isso que a gente tem o Plano Municipal de Educação daqui. Então, não existe desculpa para que a gente não venha atender o que a legislação diz. Então, diante disso, eu agradeço e quero saudar os meus companheiros grevistas que estão aqui firme e forte, mesmo depois do salário ser cortado. Obrigado, professora. Vamos. Neste momento, vou me dirigir ao senhor presidente, Edinaldo, senhoras vereadoras, senhores vereadores, políticos aqui presentes, nosso promotor está aqui ouvindo atentamente, professores, professoras,
demais servidores, estudantes, pais, comerciantes, comerciários, cidadãos e cidadãs de Joaquim Gomes. Eu ouvi atentamente o que o colega Milton Canuto falou e eu vou adentrar mais especificamente na questão da tabela salarial. Nós temos aqui no município uma lei em vigor, é a Lei 485 de 2012. Esta lei, ela prevê, né, os níveis que são as formações que os servidores têm, professores e demais servidores, que vai desde o magistério até o doutorado. E nós temos também as progressões, que nós chamamos de progressões horizontais, que são aquelas progressões que é o tempo que o servidor tem na sua carreira. Ocorre que nós fomos lá para ver o impacto orçamentário que foi feito, né, pelo técnico Milton Canuto, e o que foi que nós observamos? É verdade que foram apresentadas 2 propostas, isso é verdade. Agora, também é verdade que o servidor, no seu nível de licenciatura plena, ele cedeu 10% do seu índice percentual no nível superior. Abriram mão de 5% do seu nível de graduação no mestrado. Como também foi aberto mão de 10% no nível doutorado. Ou seja, o servidor aí já abriu mão de 25%. 25%. E a proposta do município foi tirar mais um pouquinho. Não parou por aí não. Foi tirar mais um pouquinho. Foi tirar 2% da carreira dos servidores. Da carreira, daquele tempo que o servidor tem. Ou seja, quando você tira 2%, você não está tirando só 2%. Ao longo da carreira, esses 2%, ele vai chegar a 18%, vai chegar a 20%, dependendo do final da carreira que você esteja. Ou seja, foi tirado mais do que foi dado. Está sendo tirado mais índice do que foi dado. Uma proposta que eu ouvi atentamente, que a Larissa também falou, o município ele pode trabalhar fazendo busca ativa. Tudo bem, perdeu algum aluno, mas o município tem essa capacidade administrativa de ir em busca dos alunos, buscar os alunos. Porque com essas perdas que nós tivemos, ao longo da carreira, no mínimo aí na progressão horizontal no tempo, vão aí 16%. Olha, 25%, 16%, a gente já está passando dos 40%. Então vejam bem, o município está dizendo que deu 40%, né? Que é dar 40%. Na verdade, o servidor, ele está cedendo também, percentuais. Fato este que o servidor está mostrando que quis negociar, que quer negociar e que negociou. Negociou para que efetivamente a coisa fosse concluída. E em uma reunião que tivemos lá na sede da prefeitura, no dia 19 de abril, foi dado um prazo de 15 dias para que o município honrasse com o acordo que foi feito. Mas infelizmente o município não honrou com esse acordo. Por isso, Milton, que nós estamos aqui. Porque o município não honrou com o acordo. Porque o que ficou firmado foi que no prazo de 15 dias o município iria honrar com o acordo firmado lá na reunião. Não só na questão do reajuste dos professores e das professoras, dos trabalhadores da educação, nós também ainda temos a reposição inflacionária. Não é só dos trabalhadores da educação, é a reposição dos demais trabalhadores. Quando a gente soma de 2017 até agora, até 2022, nós estamos aí com uma perda de 33%. Aí imagina, o município através de gestor municipal deu 4% em 2017 e depois deu mais 2% em 2018. Esses dois índices, eles não chegam
a cobrir o índice de 2017, que foi de 7,64. Aí, ao longo dessas perdas, nós estamos aí, o Milton sabe muito bem, ao longo dessas perdas, nós estamos com 70% de perda de índice salarial. Aí, eu queria saber de você, eu sei que na consciência vocês devem estar se perguntando, tem alguém que fica satisfeito desse jeito? Tem alguém que fica satisfeito perdendo 70% do seu salário? Não tem, não há. Porque o que aconteceu aqui no município foi que a gestão de 2016 deixou o piso dos professores normalmente, honrou. Só que de 2017 até agora 2022, com todo respeito à gestão, com todo respeito aos nossos parlamentares que estão aqui, mas a verdade é que desde 2017 até agora que a gente não tem essa cobertura de reajuste. Ninguém vai ficar satisfeito com isso, porque são de 2017 até agora, sem o servidor efetivamente ser ouvido. E o que é que nós queremos? Nós só queremos ser ouvidos para que o reajuste seja dado aos servidores. E infelizmente a gestão não fez isso. Infelizmente ainda não fez. E nós observamos também que na tabela de progressão também do pessoal que são os assistentes administrativos educacionais, auxiliares de serviços administrativos, todos da educação, até o secretário escolar. Nesses servidores também houve perda de índice. Nós observamos que no pessoal assistente administrativo houve perda de 20%. Aí nós conversamos, eu acredito que a gestão deve ter ouvido alguma coisa e agora deu uma reduzida, mas ainda tirou 5%. E também no pessoal de apoio foi tirado também um índice. E esse índice, ele não foi negociado. Nós temos aqui, vai dar auxiliar de serviços administrativos educacionais até o secretário escolar. Temos aqui uma perda de 15%. Isso não foi negociado. O servidor e a comissão de negociação também não negociou isso. E nos assistentes administrativos, que são os agentes administrativos, para quem não sabe, tinha uma perda de 20%, agora está sendo reduzido 5% ainda do índice das classes dos servidores, que é justamente na formação, naquele valor inicial, que no final vai refletir na tabela final. Então essa é a realidade. Para não alongar muito, porque tem o companheiro Will aqui que ainda vai falar, eu vou só finalizar com uma frase de um dos grandes líderes de formação de liderança também. Aliás, o livro dele chama-se Liderança. Quando a gente assume um papel de liderança, primeiro a gente tem que liderar. E para liderar, a gente tem que ouvir. E se a gente vai ouvir, a gente vai escutar os anseios da comunidade, da população. No caso aqui, nós temos os servidores do nosso município. Nós temos que ouvir os anseios e quando a gente prometer, a gente tem que cumprir. Então os servidores só querem que cumpra o que foi honrado. Porque quando a gente não cumpre, a gente corre o risco de cair no descrédito. E para a gente recuperar é muito difícil. Muito obrigado. Aqui por esse sindicato, na presença dos representantes das autoridades legais e aos excelentíssimos senhores servidores públicos desse município, a quem me curvo e presto sincera homenagem, pois os senhores, lutadores, guerreiros, servidores, que fazem com que este município possa ter o mínimo de educação possível, ter o mínimo na saúde possível, porque vocês prestam esses relevantes serviços. Então, a vocês, toda a homenagem de hoje. Começo, senhores vereadores e excelentíssimos senhores presentes, as minhas palavras em indagar o seguinte: nós, servidores,
Nós só paramos as nossas atividades porque não fomos atendidos pelo município. Como o próprio Milton Canuto falou aqui, o senhor Milton Canuto, que eu tenho total respeito, prezo minhas estimas, foi ofertada a proposta para o sindicato. E a categoria em Assembleia Geral aceitou sim a proposta. Mandamos o ofício para o município, isso dia 26 de maio, está protocolado. O município não atendeu essas reivindicações, mas embora nós tivemos uma reunião dia 19 de abril, onde o município, representados pelo seu procurador e o seu contador Graciano, que estavam presentes, tem ata registrada, tem vídeo, tem tudo isso aí, tá na internet inclusive, foi registrado pelo nosso amigo Everaldo, se comprometeu que no prazo de 15 dias iria atender nossas reivindicações. 15 dias do dia 19 de abril. Após muito esperar e muito clamar, nossas vozes não foram ouvidas. Como já dizia Martin Luther King, a greve é a voz daqueles que não foram ouvidos. Por isso que os servidores decidiram retomar, porque não foram ouvidos. Embora o nosso acordo foi de retornar de imediato, dia 19 de abril, no dia da reunião. Voltamos, demos a nossa palavra, só esperávamos que a gestão pudesse honrar dela, nada mais que isso. Mas trazendo agora para o ponto da audiência pública, sobre o plano de cargos e carreiras, eu trago o atual, o vigente, o que está ativo, é esse daqui, que, salvo me engano, se eu estiver errado, professor, o senhor editor, certo? Professor, o senhor confeccionou esse plano de 2000 que foi revisado em 2012, 98. Sim, certo, muito bem. Esse plano confeccionado, emendados pelo professor Milton Canuto, maravilhoso, excelente, muito bom esse plano. Mas o problema desse plano é que não chega no seu bolso. Está no papel, mas na realidade não. Por quê? Porque não foram atualizados. Não colocaram os índices que deveriam ser colocados. O piso vem aumentando e não acompanha isso aí. Tanto é que o próprio senhor Milton aqui falou o seguinte, que há uma defasagem de mais de 70%. Isso por quê? Porque não foram colocando os índices como deveria ser colocado. Mas, agora, depois de anos, eis que chega o novo projeto de lei para essa casa. Qual o problema desse projeto de lei? O problema desse projeto de lei aqui é que ele está tirando os direitos, como já foi dito, percentuais que são diminuídos, que subtrai do servidor. Ninguém aceita perder tanto assim, do jeito que está aqui. Está tirando os direitos dos servidores. Um ponto que chama a atenção, que foi falado pelo professor Milton, foi quanto à questão do estado probatório, que não se pode ingressar, né, titulação no estado probatório. Já tem dizendo aqui, no antigo plano, que não se pode aceitar a titulação durante o estado probatório. Mas, esse novo plano, ele diz o seguinte, que mesmo que você já tenha a maior titulação e você entre para trabalhar no nosso município, você seja efetivado, você não vai, a sua maior titulação não vai ser atendida. É diferente de você colocar uma graduação quando você já está trabalhando. É completamente diferente. O que nós queremos aqui, um dos pontos a ser discutido aqui, é que mantenha isso daí, para que esse servidor que está chegando agora não volte para o inicial. Que o inicial que o município está ofertando nesse novo plano não chega a atender nem o piso nacional, de R$ 2.403. Vai para R$ 1.974. Aí você chega nesse município com a graduação de mestrado, de doutorado, e não pode colocar ela após 3 anos. Você vai trabalhar, você vai dar o seu melhor com a graduação que você tem. Você não vai rasgar seu diploma para poder trabalhar, não. Você vai aplicar os seus conhecimentos durante o seu trabalho, com essa sua titulação. E isso não pode ser retirado. Isso é um dos absurdos que tem aqui. Outro ponto, não foi colocado o que nós pedimos veementemente. Coloque os cargos de assistente social e psicólogo, como foi falado pela Larissa aqui na gestão democrática, que precisava deles na educação. Não foi colocado no plano. Outro ponto, os servidores de auxiliar de sala, eles fizeram concurso para 25 horas, no plano tem 30.
estão aplicando 10 horas a mais a ele, mandando o mesmo salário, mantendo o mesmo salário. Isso não pode. É isso que não pode. O que nós queremos aqui é manter o salário dos servidores, é manter a base nacional, o piso nacional, que isso seja respeitado. O professor Milton falou, a maioria dos municípios não cumpre o piso. Espera aí, não cumprir lei é moda? Quer dizer que só no Brasil lei existe para não ser cumprida? Não! Se é piso nacional, se é lei federal, se existe isso e tem que ser cumprido, então tem que ser aplicado. Outro ponto, perdemos alunos. Todo mundo perdeu aluno por causa da pandemia, essa maldita pandemia, certo? Só que se a gente for analisar o seguinte, alguns dados só para mostrar para vocês que a gente não está tão desgraçado assim. Olha só, 2019, quantos alunos matriculados na creche? Isso está no censo, tá? No censo escolar. Quem quiser ir na internet, vai lá no Google, acha lá na hora. Censo escolar. 2019 nós tínhamos 204 alunos matriculados. 2021 temos 240 alunos matriculados na creche. Não quer dizer que não está tão desgraçado assim. Mas se a gente pegar também um dado importantíssimo, vamos para o valor aluno? Bora lá, fazer esse comparativo? Beleza. Creche, 2019, valor aluno, R$ 4.011,49. Creche, valor aluno, hoje, 2021, R$ 4.848,54. Isso são dados oficiais tirados de portais do governo federal. Então, quer dizer o seguinte, pessoal. Tivemos aumento em alguns servidores, tivemos aumento mais ainda no valor aluno. Então, por que ofertar proposta tão baixa para os servidores? Por que tirar direito dos servidores? O município ele tem que ver o seguinte, que ele que tem que fazer o ajuste fiscal. Não é na coxa do servidor que esse reajuste tem que ser feito, não. É nas nossas costas que tem que ser feito esse reajuste. Nós vamos pagar por isso. Se o aluno não está chegando nas escolas porque as escolas estão desgraçadas, a culpa é da gestão que tem que reformar as escolas. Se aluno cai de ônibus e morre por falta de manutenção no ônibus, a culpa não é do professor. Nós temos que se atentar a isso, que nós não causamos essa péssima educação desse município. Nós não podemos ser culpados por isso. E não podemos pagar com nossos salários por péssima gestão. Isso nós não podemos fazer. Aceitamos um acordo a princípio porque aquele valor chegava a contento do servidor naquela época. Mas dizendo o seguinte, que iríamos discutir o texto do plano depois. Isso está claro no ofício que nós enviamos. Porque não chegou o texto para nós. Chegou a proposta que o professor Milton fez para a gente, mas não chegou o texto da lei. Ficamos apreensivos a princípio. Como vamos aceitar a proposta se não sabemos o que está escrito no texto? Esse foi o nosso medo. Mas os servidores decidiram, aceitaremos a proposta e depois discutiremos o texto para ver o que é que está dizendo, o que é que está implicando nesse texto novo. E para nossa surpresa, só retirada de direitos. Nada mais que isso que está acontecendo. É triste saber que nós vamos ser punidos por erros da gestão pública. Porque eu trago um dado aqui importantíssimo também, senhores servidores, que a gente tem que salientar. Olha só, 2019, eu vou trazer antes da pandemia, tá bom? Para a gente ficar bem claro, lá antes, para tirar a pandemia. 2019, tínhamos apenas 111 servidores efetivos, como professores efetivos nesse município. 111 professores. Nós tínhamos o equivalente a 160 professores contratados. E se pagava o piso lá naquela época. Se pagava. Num total de quê? De 271 profissionais se pagava o piso, 2019. Hoje nós temos apenas 206 professores, bem a menos do que tínhamos no passado, e o município não consegue pagar o piso mesmo com aumento de receita significativa. Quer dizer, essa conta não baixa, essa tabela, ou realinhar de maneira vertical e retirar direitos já conquistados, é indecente, chega a ser imoral para nós. O município tem que rever a forma de gerir este município. O município é que tem que ir atrás de aluno. O município que tem que dar boas condições para que a gente possa trabalhar. O município tem que construir as estradas para que o aluno possa vir. O município é que tem que pegar os alunos aqui na proximidade e não deixar outro município vir até aqui e pegar. É isso que tem que ser feito. Senhores vereadores, senhor promotor e todos que estão aqui presentes, gostaria de dizer aos senhores que o seguinte: nós não causamos danos nenhum ao município, mas antes o município está causando dano a nós. É prejudicial.
Se fala-se em arroxo fiscal, contas públicas, só para tirar do nosso, é só nas nossas costas que esse arroxo fiscal tem que ser implantado, é só do servidor público que tem que ser castigado, é o nosso sangue que tem que ser vertido, para que o município possa ter o controle fiscal. Não é assim que se faz. Educação, disseram que era o pilar da sociedade. Uma vez me disseram que a profissão que forma todas as outras teria que ter total respeito. Uma vez me disseram que com a educação mudaria o futuro. Mas esse ditado não chegou até Joaquim Gomes, porque não nos tratam como pilar, não nos tratam como base para o futuro, nos tratam simplesmente como vilões, como os inimigos da educação pública, como as pessoas que têm que ser sacrificadas, levadas à exaustão, implorando pelos seus direitos, humilhados, frustrados. Para quê? Para conseguir o mínimo de decência possível, que é ter um salário digno. Infelizmente, esse plano, do jeito que está, se passar por essa casa, vai ser o fim da educação desse município. Encerro minhas palavras dizendo o seguinte: boas ações, elas ecoam na eternidade, mas hábitos ruins e ações ruins, elas perpetuam antes da derrocada. Obrigado. Obrigado, presidente. Na pessoa da vereadora Rita, os colegas vereadores, cumprimentar a colega lá de Maceió, os colegas vereadores de Maceió, Teca Nelma e o João Catunda. Cumprimentar Milton, é uma pessoa que eu conheço, de grandes lutas, os servidores públicos, municipais, professores e demais servidores da educação. E agradecer, assim, carinhosamente o convite das professoras Larissa, da Laisa e da Helena, que se deslocaram até Maceió e foram na Câmara de Vereadores e fizeram o convite, e a gente teve hoje tem a felicidade de estar aqui em Joaquim Gomes, um local, uma cidade maravilhosa que a gente tem o maior carinho, para poder contribuir de alguma forma na discussão, que é uma discussão importantíssima, porque consideramos que a educação é um bem sublime da vida, né? Eu acho que sem a educação a sociedade não caminha, não progride, né? E até a minha pessoa como médico, para ser médico nós tivemos que passar pela sala de aula, né? E foi o professor que nos deu essa capacidade de hoje poder exercer a nossa profissão, mas todas as pessoas aqui presentes, né, tiveram a felicidade de passar na sala de aula, né, no chão da escola, como os professores gostam de ressaltar. Então eu considero que é importantíssimo com os professores, com as professoras e os professores e os demais servidores, né, os auxiliares de sala, a merendeira. A gente tem uma irmã que é merendeira em Maceió. E na discussão apresenta, Milton, dois aspectos dessa discussão. A discussão do plano escolar, né, do plano escolar, e a questão da reestruturação da carreira e tal. Considero que a gestão democrática, né, ela é um pilar essencial no processo educacional. É um ganho extraordinário que os educadores implementaram, e é um exemplo para a gente na saúde, Milton, né? Hoje a gente na saúde busca se espelhar na educação, né? E a gestão democrática tem um preceito importantíssimo, que são as eleições dos diretores.
Esse é um princípio que eu quero assim, pedir encarecidamente ao gestor maior do município aqui da cidade, Joaquim Gomes, que possa ouvir, auscultar os servidores, os pais e alunos, e possa permanecer com esse bem essencial da gestão democrática, que é o pilar da gestão democrática, que são as eleições de diretores de escolas. Eu fui presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, e a gente ainda busca lá no Estado e no município de Maceió, agora como vereador, que na saúde, no SUS, a gente possa eleger democraticamente os diretores das unidades básicas de saúde, né, se espelhando em vocês da educação. Então, eu quero pedir encarecidamente aos meus nobres pares, nobres vereadores, sem de forma alguma querer infringir, né, não tenho essa capacidade, eu tenho que ter esse respeito. A gente vem mais como um amigo, no sentido de pedir encarecidamente a vocês, e eu tenho a certeza que os 11 nobres vereadores têm essa capacidade. Eu conheço alguns e sei da sensibilidade de vocês, para que a gente possa construir lá na Câmara de Vereadores de Maceió. Eu e a vereadora Teca e o vereador João Catunda, a gente sempre busca, e com o presidente Galba lá, que é o nosso presidente, e aí eu peço encarecidamente novamente ao nosso nobre presidente Edinaldo, que possa abrir esse diálogo, né, com o prefeito. Eu acho que vocês têm essa capacidade de poder, então, ouvindo os sindicatos, ouvindo os servidores, ouvindo os pais e alunos. E aí, Milton Ganuto, que está fazendo esse arranjo, essa construção, né, tecendo o plano, possa então abrir esses espaços para que as professoras, os professores, os líderes sindicais possam trabalhar essa discussão. Quero só dizer que durante a construção do plano de cargos e salários do município de Maceió, a gente participou ativamente na construção, né? A gente tem essa perspectiva, e os servidores têm esse cuidado, Milton, na discussão da progressão horizontal, né? Da progressão por carreira, como ele ressaltou, e ter esse percentual que faz com que a diferença da classe A1 para A2, né? E eles têm essa preocupação com relação à redução desse índice. Milton fez algumas considerações que é importante, mas muito mais importante, eu considero, é que, Milton, se possa pedir ao prefeito os números de arrecadação do município, que os servidores, os sindicatos possam estar a par desses números, para que possa então, de alguma forma, ceder ou não ceder, ou fazer um determinada, cada um pactuar um pouco, no sentido de que a gente possa avançar. Agora, na discussão da greve em Maceió, né, os colegas vereadores estavam presentes, havia a discussão de uma reformulação do plano nosso lá, né? E nas negociações, Milton, a gente terminou acordando com a prefeitura de que não houvesse essa reformulação no primeiro momento, para que nós pudéssemos aprofundar conhecimento dos números e todos os dados essenciais para a discussão de uma possível reformulação do plano de carreira dos servidores públicos municipais de Maceió. Então, é pertinente, é justa a reivindicação dos sindicatos, no sentido de que a gente possa, Milton, ver com melhor carinho, e a gente quer pedir assim encarecidamente aos vereadores que possam abrir esse diálogo com o prefeito. Peço encarecidamente a Rita aqui, que tinha citado, que possa abrir esse diálogo para a gente possa poder avançar e o município possa vir a
a voltar à sua normalidade, né? Porque é importante que os estudantes voltem às salas de aulas e a gente possa a cada dia melhorar os índices educacionais aqui no município que nós estamos aqui à discussão. Então, é nesse sentido que a gente vem dar a nossa humilde contribuição, né, no sentido de que possamos reabrir esse diálogo. E eu acho que é importante, presidente Edinaldo Antônio, eu considero importante que a sua pessoa, como presidente da casa, a gente possa inclusive até dialogar com o prefeito para que seja suspenso essa retirada de salário dos servidores, né? Foi cortado os salários dos servidores, que a gente possa rever essa posição até para reabrir o diálogo, né? Que nós consideramos que são os servidores públicos, e no caso específico os profissionais da educação, né? Que fazem avançar o município de Maceió, ou o município de Joaquim Gomes, que fazem avançar o crescimento e o desenvolvimento dessa cidade que é tão importante para o estado de Alagoas. Então, agradecer carinhosamente aos meus nobres pares aqui, vereadores e vereadoras do município, agradecer ao Milton, agradecer aos sindicatos, às colegas professoras que nos fez o convite, e dizer da alegria de estar à disposição no que for possível, na nossa humilde contribuição como sindicalista lá em Maceió, quando fui presidente do Sindicato dos Médicos, e como também um humilde vereador na capital. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigado, vereador. Concedo agora. Pela iniciativa dessa audiência pública, eu acho que, pelo período em que atuei aqui como procurador do município, acho que a gente nunca teve uma participação tão grande, uma discussão tão ampla com relação a assuntos tão importantes no município, que isso se repite, inclusive, com relação a outros temas de importância e que vão trazer realmente consequências tanto para a vida do funcionário como para a vida da população de Joaquim Gomes. Também agradecer a presença de representantes da Câmara de Vereadores e também solicitar que essas interferências, essas ponderações também sejam feitas em outros momentos para poder contribuir para o debate e contribuir para uma melhor construção legislativa no âmbito do nosso município. Inicialmente, com relação à questão da Lei de Gestão Democrática, como muito bem dito pela primeira colega que veio aqui na tribuna, ela é uma lei de iniciativa do próprio município, não era uma demanda realmente do sindicato. Então, para deixar bem claro que, partindo dessa premissa, é a intenção, sim, do município, até porque partiu dele essa iniciativa, não do sindicato, dada a importância da lei e, sem contar, obviamente, que se trata de uma imposição legal. Não é dado ao município a opção de escolher ou não cumprir o que determina a lei do Fundeb. E como sendo uma das condicionantes para recebimento de recursos no ano que vem, a gente tem que realmente se debater e discutir sobre esse processo de gestão democrática. Só resgatando alguns pontos com relação a algumas críticas que foram feitas com relação à lei, eu sempre, nas oportunidades que tive de vir na tribuna da Câmara e quem me procurou também fora da tribuna, na prefeitura, eu sempre disse que nunca fui nem quero ser, até porque o maior equívoco do ser humano é querer ser dono da razão. A gente está aqui sempre para evoluir e para aprender. E comigo não é diferente, não vai ser hoje. Foi publicado da Oficial da União uma resolução de uma comissão junto ao Ministério da Educação que tratou de algumas diretrizes que necessariamente deveriam estar nessa lei, que não foram observadas, tendo em vista que à época, quando foi enviada, ela não existia. Também levando em consideração algumas ponderações que foram feitas, inclusive eu iria até solicitar, eu não me recordo agora, me perdoe o nome da primeira colega que veio na tribuna. Laisa, isso. Você fez algumas ponderações, eu vi que tinha algumas anotações, inclusive. Eu gostaria, se fosse o caso, até porque a gente tem um prazo bem exíguo para aprovação dessa lei, e para que esse texto seja construído e aprovado de forma a atender os anseios de toda a coletividade, que me fosse fornecida essas observações, porque, somadas às exigências novas e às disposições novas que saíram nessa resolução do dia 28 de julho, eu queria fazer essa alteração no projeto atual, já com a garantia de que vou me ponderar e observar detidamente todos os pontos que foram abordados. Com relação agora à questão do PCC.
Muito já foi dito aqui e esclarecido de como é que se deu toda a tratativa. A gente buscou, acho que o vereador inclusive participou de algumas reuniões, o presidente da Câmara também participou de algumas reuniões, alguns outros vereadores também se inteiraram acerca do assunto. Nós tivemos acho que 2 ou 3 reuniões em Maceió tratando da temática. Muitos dos servidores que aqui estão hoje também participaram naquela oportunidade e foi, como o professor Milton dito, colocar de mesa 2 propostas para que o servidor pudesse deliberar. E como foi dito, inclusive, salvo engano, pelo próprio presidente, na oportunidade, o servidor tinha, sim, conhecimento de que iria ganhar de um lado e ceder do outro, como toda e qualquer negociação. Como se faz política aqui e em todo o canto do mundo, em Maceió, em qualquer outro local. Então, naquela oportunidade, já tinha sido repassado para os representantes do sindicato que haveria, sim, necessariamente que se reformular aquelas projeções, horizontal, vertical, tudo isso havia sido dito previamente, sim. E quando foi enviada a proposta, foi escolhida a proposta, como o professor Milton falou, com relação a um reajuste que seria diferenciado a depender de cada classe profissional e teria, sim, esse achatamento. Como o professor Milton falou, acho que teve algumas ponderações naquele relatório que o senhor fez, que um deles tratava da questão sindical, também não tem oposição nenhuma com relação a isso, até porque é uma determinação constitucional, estando na lei ou não, aquilo ia ser cumprido, é até meio que relevante essa discussão aqui, há consenso com relação a isso. E com relação a um pedido de majoração no prazo de 10 dias para 15 dias no eventual recurso, no processo, né, também é uma questão que a gente não tem problema nenhum com relação a isso. A questão relativa a querer ter do achatamento dessa progressão, que não vai perder direito. O plano hoje, da forma como se encontra, se for para ser mantido, pode mandar a Justiça determinar que a Prefeitura pague, como o professor Milton falou, o orçamento da educação hoje, para cumprir o plano da forma como está, é 130% do que nós recebemos. Então, não fecha a conta, essa conta não se fecha, tá? Como o professor Milton disse, ele está com todos esses arquivos, os dados, acho que o vereador agora que me sucedeu na palavra, falou da importância de que o município abra as contas para que o servidor tenha acesso a essa informação. Isso foi feito previamente, vereador. Inicialmente foi fornecido toda a documentação contábil para o professor Milton e a mesma documentação foi encaminhada para o sindicato para que pudesse confrontar e, com a apresentação do plano, saber se realmente era o melhor cenário ou se haveria uma outra proposta apresentada pelo sindicato, que não houve. Houve a aceitação naquele momento inicial da primeira proposta. Então essa discussão também foi superada naquela oportunidade. Esse cuidado houve com relação à apresentação dessas contas públicas. Então, o que a gente tem hoje? Um movimento grevista que, na questão relacionada à educação e PCC, queria-se que houvesse a implantação da parte financeira, enquanto o texto da lei ainda não tinha sido sequer discutido e aprovado na Câmara. Não tem como se fazer uma coisa. Eu não tenho como pegar um projeto de lei e aplicar logo de cara o percentual de 40%, 30%, 15%, 20% que foi explanado pelo professor Milton já no contra-cheque de vocês, sem que a lei seja aprovada. E para que a lei seja aprovada, ela tem que ser aprovada em sua totalidade. Eu não tenho como aprovar um artigo da lei e continuar discutindo o resto. Não é assim que o processo legislativo funciona e os senhores, como vereadores, são bem conhecedores disso. Então, o intuito aqui não é de confronto com o servidor, não fomos nós, inclusive, que provocamos o Tribunal de Justiça. O sindicato foi que entrou com ação declaratória de legalidade de greve junto ao Tribunal de Justiça e o desembargador Orlando Rocha deu uma decisão contrária aos interesses do sindicato. Ele não declarou a legalidade da greve, inclusive possibilitou, que era um dos pedidos do sindicato para não ter corte de salário, ele textualmente garantiu esse direito ao município. E se não houve trabalho, o prefeito não pode fazer o pagamento, é uma condição sine qua non. Não é uma deliberação nossa. Que deixe bem claro isso, servidores, não fomos nós que fomos ao judiciário. Eu não entrei com ação declaratória de greve, de ilegalidade de greve. O próprio sindicato foi quem procurou e bateu a porta do judiciário e, felizmente ou infelizmente, acertadamente ou não, decisão judicial se cumpre. Ela se recorre, se discute, mas ela se cumpre. Então, só para resgatar a verdade, não há uma perseguição, não é retaliação, na verdade é cumprimento de uma determinação judicial. Só para deixar claro esse ponto. A ação foi intentada pelo próprio sindicato e o judiciário não acolheu as razões que justificariam, naquela hipótese, no entender do sindicato, a proposição da greve. Isso vai ser julgado no mérito? Vai. Quando? Não se sabe.
é salutar que a gente sente e tente apaziguar a situação. Inclusive, dos motivos da presença hoje do Dr. Leonardo aqui é justamente sensibilizado com a situação pela qual o município vem passando, preocupado com relação a eventuais desgastes que os nossos alunos, que já vêm castigados por conta de uma pandemia, venham a sofrer caso essa greve se perpetue por mais tempo. Isso é um outro tema, o tema que está posto em debate hoje aqui na Câmara não se trata da greve, eu só estou fazendo essas ponderações porque algumas palavras foram ditas com relação a isso, mas com relação aos dois projetos de lei que são objeto da audiência pública de hoje, com relação ao primeiro deles, que é a questão da gestão democrática, já estou de pronto aqui, garantindo que vai ser feita a reformulação do seu texto para que se observe a resolução que foi publicada posteriormente ao envio da lei na Câmara, e observando também as ponderações que foram feitas pela colega, porque, como eu disse, nada que está ruim não possa ficar bom, nada que está bom não possa ficar melhor ainda. Então, se a lei, da forma como está hoje, precisar de alguns reparos, o momento oportuno é esse, e essa é a razão de existir, inclusive, o Poder Legislativo. É papel sine qua non desse processo legislativo essa discussão. Então, nós nos colocamos à disposição para que seja feita essa... Acho que é uma emenda que a gente vai fazer para poder alterar alguns dispositivos dos artigos dessa lei. Eu pretendo, inclusive, mandar isso ainda hoje para a assinatura do prefeito, para poder estar enviando para a Câmara no mais tardar amanhã pela manhã. Então, por isso que eu queria, quando eu acabasse aqui, eu já conversar contigo para poder pegar essas informações, tá? E com relação à questão do PCC, só reforçar os esclarecimentos todos que foram feitos pelo professor Milton. Tudo foi discutido no âmbito do sindicato antes do envio do projeto para essa Câmara. A discussão está posta em mesa. Acho que os senhores ainda vão me suceder, outros aqui na tribuna, que vão contribuir para o desenvolvimento saudável dessa discussão. E os senhores vereadores vão ter a oportunidade de, após ouvir todos aqui presentes, deliberarem e aprovarem, não aprovarem, entender e fazer o que bem entender com relação às atribuições que lhe cabem. Eu, mais uma vez, me coloco à disposição, como sempre, para qualquer eventual dúvida, qualquer necessária intervenção que possa ser útil para a discussão do tema. Muito obrigado. Para que a gente pudesse debater sobre essas questões legislativas desse projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Ouvindo atentamente tudo o que foi se falado aqui até o momento, eu separei alguns tópicos para que a gente possa abordar. E também, desde já me coloco à disposição dos vereadores, já me coloco à disposição do sindicato e da Procuradoria do município também, para que a gente possa construir de uma forma que os servidores se sintam realmente respeitados e valorizados e se sintam representados, né, por essa lei. O primeiro tópico que eu queria falar aqui com vocês é sobre, ouvindo atentamente o senhor Milton Canuto, ele falou que uma das propostas, existe a possibilidade dos auxiliares, dos administrativos, ficarem com um salário abaixo ainda do salário mínimo. E uma coisa que é muito válido trazer aqui é que recentemente houve uma decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em que ele deixou claro o entendimento que nenhum servidor público, mesmo que trabalhe em carga horária menor do que o habitual, pode receber um salário, o vencimento fixo do salário menor que o salário mínimo. Então, acho que esse é um dos pontos que precisa ser revisto aí nessa segunda proposta, nessa primeira proposta, para que não haja essa incongruência com o entendimento já pacificado do STF atualmente. Segundo ponto, relacionado à questão do desconto salarial que vocês tiveram, o desembargador, na decisão, apesar dele dizer que pode sim ser feito o desconto, ele recomenda que não seja feito, porque ainda não houve a análise do mérito, certo? A greve, ele ainda não decidiu se a greve realmente é ilegal ou se é legal. Inclusive, uma sugestão que foi dada na decisão foi que não fosse suspendida a questão do pagamento, não houvesse esses descontos, e que fosse acertado junto aos servidores uma compensação desses dias que não foram trabalhados durante a greve.
E ainda deixou evidente que, se caso houver o desconto, como houve, e futuramente essa greve for declarada legal, o Poder Executivo ele vai ter que restituir todo esse valor que foi descontado aos servidores. É a questão do piso, como foi falado aqui pelo nosso amigo do sindicato, que hoje o piso que veio nessa proposta, ele está abaixo, cerca de R$500 do piso nacional. Ou seja, é preciso, acredito eu, que o Executivo veja com clareza essa situação, converse com os servidores, para que possam chegar num consenso da valorização dessa classe. Não cabe ao Executivo empurrar a goela abaixo, como a gente diz popularmente, a questão salarial de todos os servidores e também trazer uma legislação que eles não estão se sentindo representados, não estão se sentindo valorizados. Eu acredito aqui que, com certeza, o Executivo quer os seus servidores valorizados, que o Executivo quer que todos eles estejam dentro da sala de aula, trabalhando de forma tranquila, podendo levar para casa o seu ganha-pão, podendo ter direito a todos os seus direitos fundamentais, né, como lazer, como alimentação, como qualquer outra coisa. E nós precisamos deixar isso claro, que algo que a gente veio batendo muito durante a greve lá no município de Maceió, que precisa existir entre o Executivo e os servidores uma conversa, uma mesa de conversa, para que todo mundo saia, né, dessa greve, todo mundo saia com esse projeto aprovado, de forma que seja acordado entre todas as categorias. Segundo ponto, outro ponto também que foi falado, é que os psicólogos e os assistentes sociais não foram englobados, né? E essa é uma questão que já é prevista em lei nacional. A educação do Brasil, a educação municipal, ela precisa ter um psicólogo e um assistente social disponível para o atendimento, tanto dos alunos quanto dos profissionais da educação, seja ele qual for. E sobre a questão da gestão democrática, é muito importante que a população ela possa escolher, que ela possa analisar os projetos desses possíveis candidatos a diretores e que possa escolher o melhor projeto, o projeto que mais se adequa à realidade do município. E que isso não seja algo discricionário do Poder Executivo. Porque quem está na ponta são os professores. Quem está na ponta é o auxiliar de sala, é quem está no dia a dia da sala de aula. Então é muito importante que a gente observe isso. Tenho certeza que, como a Vossa Excelência, procurador aqui do município falou, vai ser readequado, né? Vão ser realizadas as emendas. Me deixo aqui à disposição, procurador, para que a gente possa construir isso junto com os servidores, para que a gente possa achar um meio termo. E eu espero que nós possamos realmente ter aqui, no município de Joaquim Gomes, a valorização de todos vocês, todos os servidores, todos os profissionais de educação. Muito obrigada. Que, para mim, é um dia diferente e é um dia histórico para esse município, no qual estão recebendo toda a sociedade, não só professores, mas também autoridades que estão vindo de fora, além das que já são da casa, e os demais moradores dessa cidade, para que juntos a gente possa debater o plano da gestão democrática e também o plano de cargos e carreiras, que esse plano, né, de cargos e carreiras especificamente, é um plano que trata da valorização do professor, mas também ele vai muito mais além. Ele é um plano que, através desse e de outros detalhes que a gente pode encontrar, vai trazer uma melhoria na qualidade dos nossos alunos aqui de Joaquim Gomes.
inclusive até no aumento das notas do Fundeb, que em anos anteriores não foram as esperadas, mas que pelo menos de algum tempo para cá vem sido trabalhado através da nobre secretária, senhora Neide, né, com afinco, vem tentando ser trabalhado juntamente com a sua classe, professor Marivaldo, que está ali, que é nosso articulador, e os demais professores que compõem a secretaria, para que os alunos daqui dessa cidade, eles aprendam cada vez mais, para que eles tenham uma valorização ainda mais no seu ensino, né? E por que não dizer que, dentre vários detalhes, o primeiro detalhe foi a questão da abertura do concurso público, que em outros momentos aqui aconteceu e depois não existiu mais, por conta de situações que todo mundo já sabe, a gente não precisa fazer comentários. E aí a adesão de novas pessoas, com novas ideias, com novas formas de ensinar aos alunos de vocês, pais, que estão aqui presentes, para que o seu filho, mais à frente, tenha condição de sair daqui de Joaquim Gomes, de uma terra de aproximadamente 70 quilômetros da capital, e vá lá cursar o FAO, no curso de medicina, de engenharia civil, de matemática, que é a minha área, na questão desse plano que está sendo proposto, de situações que se forem aceitos da forma como está aqui, vai fazer com que haja uma desmotivação dos profissionais, o que não querem os alunos. Eu acredito que todos os alunos estão lá fora querendo que a gente volte para a sala de aula, os que estão na luta pelo seu direito, né? Eu acredito que os pais querem isso também. Então, de antemão, já deixo aqui até o meu pedido de abertura de diálogo entre os representantes da prefeitura, entre o procurador do município, entre os vereadores, do vereador Edinaldo, presidente da casa, para que isso seja resolvido. Ainda vou mais além, que os salários, que segundo a nobre advogada que falou antes de mim aqui, que foi citado aqui na decisão, que o próprio juiz não cumpriu uma lei como foi falado aqui. Ele simplesmente falou da situação de não descontar. Sente, converse. E é isso que o sindicato vem fazendo desde o início do ano, é tentando uma conversa. De prova, o procurador aqui do município, né? O próprio Graciano, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é que a nossa atuação nesse momento é uma atuação para que nós tenhamos a nossa valorização e para que a gente possa voltar para a sala de aula com mais gás, com mais vontade. Lá no artigo 22, parágrafo 4, inciso 2º, ele fala o seguinte, trata da progressão, tá? Trata da progressão. No caso, a progressão é vertical. Licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutorado. A progressão prevista neste artigo ocorrerá a qualquer tempo, exceto no período em que o profissional do magistério esteja em estado probatório. Espera aí, eu sou pós-graduado. Eu hoje sou pós-graduado. Amanhã eu sou pós-graduado. Quer dizer que quando eu entrar na sala eu não vou ser. Só 3 anos depois. Por quê? O meu título, pela UFAO, ele já é válido em qualquer lugar do Brasil. E por quê? Na cidade só vai poder ser válido 3 anos depois. Estado probatório, ele está para ver assiduidade, pontualidade, iniciativa de trabalho, produtividade, desempenho, mas as porcentagens que foram faladas, que foram tiradas nosso. E ainda mais isso aqui. Ainda mais isso. Complicado. Então imagina, a gente já vem com a perda, se comprometeu da questão dos equipamentos dos EPI esse ano. Imagine, se pra gente já se torna um cansaço, imagine para os alunos.
Esses dias, aliás, eu estava me perguntando, meu Deus, eu comecei um planejamento com os alunos, tive que parar, culpa deles, culpa minha? Não. Retornei, tentei realinhar o planejamento, tive que parar, culpa deles, culpa minha? Não. Culpa da gestão que está precisando apenas negociar. E ainda, gente, quero ser claro numa coisa, não existe e deve deixar de existir aqui nessa cidade, porque nós escutamos, porque eu já escutei, infelizmente, da boca até de gente que está do nosso lado, de dizer que existe uma linha que separa contratado de efetivo. Todos nós somos professores. Todos nós somos professores. Se você é um professor contratado hoje, mas o seu aluno daqui a 30 anos vai lhe ver na rua e vai falar: bom dia, boa tarde, boa noite, professora Márcia. Não é porque hoje ela é vereadora que ela não é mais professora. Não é porque o meu amigo Gil, ele é coordenador, que quando ele sair um dia... Não, o Gil não é coordenador, muito pelo contrário. Ele é professor. Está na raiz dele, está na essência dele, foi o que ele escolheu. E ele tem dado exemplo para isso. Então vamos acabar, muito pelo contrário. Vamos traçar meta, vamos para a rua buscar os meninos que estão fora da escola. Vamos traçar metas para a gente trazer os alunos que o amarelinho de Flecheira está vindo buscar aqui. Bora, eu estou aqui, topo ir na rua, na porta de cada um lá. Eu topo ir na casa de cada um, buscar cada um. Vamos voltar para a escola. Seu lugar é na escola. Então, a minha pergunta, né, vai direcionada ao senhor Milton Canuto, que é o seguinte: lá nesse artigo, nesse parágrafo, nesse inciso, o PCC prevê que os salários dos professores irão retroagir, principalmente os que entraram agora. Nesse sentido, as titulações vão perder valor, o que eu acabei de citar, porque lá está dizendo que uma vez que o PCC for aceito, quem está em estado probatório vai ganhar a importância de R$ 1.974. Gente, o meu salário vai retroagir. E olha que eu ganho muito, viu? R$ 2.432,72. Com os descontos fica... Se for no que eu recebo agora, fica 2.200, mais ou menos. Agora, se for dentro dos 1.974, vai ficar 1.760, mais ou menos isso. Aí vem minha passagem. E para o pessoal da educação infantil ainda tem um agravante. Porque não é só a passagem que vai entrar além do desconto. É o fato deles terem que tirar do bolso para comprar materiais escolares. Minha gente. Então, pessoal, vamos dialogar, vamos construir uma cidade significativa, com uma busca significativa de alunos que seja eficaz, com o diálogo entre todos, para a gente chegar no senso comum. Eu vim para Joaquim Gomes, como muitos falaram, não foi para tomar vaga de quem é daqui não, gente. Eu vim para cá porque houve essa oportunidade de poder vir e trabalhar aqui para tentar alavancar o índice do IDEB, para mudar a vida desses alunos, para construir um futuro melhor para essa cidade. E nós estamos aqui para isso. Então, fica a minha pergunta ao senhor Milton. Queria que ele respondesse, porque é algo que tem provocado bastante dor de cabeça, estresse e preocupação por parte dos meus colegas. Meu salário, tendo esse PCC aprovado, ele irá retroagir? Nada melhor do que um momento desse para a gente debater as questões e deixar bem claro o que é que está posto. Eu fiquei angustiado com a ansiedade do pessoal que falou aqui, porque realmente não tem nada escrito disso no que foi dito.
Vamos esclarecer logo de uma vez por todas essas questões. Eu quero primeiro partir do seguinte ponto. Quando o município me procurou para fazer o plano, para reestruturar o plano, eu disse, a reunião foi no escritório aqui do Greciano, com a presença do Dr. Michel, da secretária de Educação e do prefeito. Logo em seguida, eu digo, olha, todo o material na minha mão, para que eu pudesse fazer uma análise técnica da realidade, e disse para eles o seguinte, bem, eles disse, olha, nós queremos melhorar, mas a situação não dá. A gente está vendo a situação muito apertada. Como é que a gente faz para reestruturar? Eu digo que tem dois caminhos. Um é manter a estrutura salarial como está e propor um reajuste de acordo com o estudo que eu fizer. E a segunda seria fazer uma reestruturação do plano, onde essa reestruturação pudesse elevar o piso bem mais para poder se aproximar do piso nacional. Não chegar lá definitivamente. Correto. Agora eu digo, para isso, a gente tem que sentar com o sindicato. Eu não vou fazer nenhuma conta de impacto final, sem primeiro discutir com o sindicato se ele topa discutir isso. Foi chamado a reunião seguinte com o sindicato, em abril, em março, final de março, lá em Maceió, e eu não apresentei nada de conta. Eu disse, olha, a proposição da prefeitura é que a gente analise em dois parâmetros. Verificar qual é a capacidade de reajuste do município. Ponto. E mexer na estrutura do ponto de vista de corrigir as imperfeições legais com base na nova legislação. Ponto. Isso aí não tem nada a ver com o impacto financeiro. Ok? E segundo, era a gente reestruturar a carreira, mudando percentuais, onde se elevasse basicamente bem o piso inicial, como os valores que eu coloquei aqui, e pudesse ter uma nova carreira. Eu só encaminho essa discussão se a gente discutir com o sindicato e ele topar fazer. Assim fizemos e o sindicato topou a discussão. Ao topar a discussão, eu digo, então eu vou agora iniciar os cálculos da proposta 1, que é reestruturar a tabela salarial, e da proposta 2, que é ver até onde pode chegar o impacto financeiro. Assim o fizemos. Feito isso, chamamos o sindicato e apresentamos ponto por ponto no data show, com os valores, e passamos o documento inteiro para o sindicato, para que eles pudessem fazer o estudo deles e decidir. Primeiro é o seguinte, gente, para a gente poder botar o ponto nos is. Não tem nenhuma discussão de proposta de reestruturação se o sindicato não concordasse. Estou correto, presidente? Senão eu nem apresentava, ia fazer só o impacto de reajuste e fazer plano. Ponto 1. Tem que ficar bem claro aqui. Então, o sindicato topou que a gente fizesse as duas alternativas. Fizemos as duas alternativas e apresentamos. Depois que apresentamos, vocês podem ficar à vontade, estudem lá, levem para o pessoal, vocês têm os dados, eu entreguei o impacto disso aí, vocês estudam para ver se vocês concordam ou se vocês têm outra contraproposta. Na reunião que eles topam, que refizemos em seguida para isso, não, nós topamos ficar com a proposta 1, que era a proposta de reestruturação. Se topou, gente, não dá aqui para fazer discurso o contrário disso. Ou então desperdiça logo, nem faz. Porque eu nem tinha feito. Nem tinha feito o impacto, claro. Ou se não, vamos garantir a palavra. Se fosse a segunda, a gente ia para o impacto lá. Eu disse, olha, do jeito que está hoje, é possível chegar a 15% de reajuste. Eu tinha aplicado. Então, ponto 1. A outra coisa, aí como essa proposta, aí sim, aí eu passei a fazer a estruturação do plano com base na proposição de reestruturação, que é essa que eu apresentei, elevando o piso base em 40% e garantindo uma nova progressão onde todos ganham, e todos ganham assim, a grande massa acima dos 15% previsto na outra proposta. Por isso mesmo que foi retornado que essa era a proposta aceita. Achei que estava tudo ok. Eu não fiz porque eu quis a bel prazer e empurrei de igual abaixo, muito pelo contrário. Fizemos todas as discussões disso. Todas as discussões. Então, fizemos as duas. Aí, o presidente colocou aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção. Gente, a gente precisa ter cuidado, precisa ler, inclusive, o que está escrito, para não cometer equívocos, erros. Por exemplo, diz que o plano retirou o direito de progressão. Eu vou ler o que está escrito, que é a mesma coisa que está escrito no plano em vigor. No plano em vigor. Ou seja, sem tirar uma vírgula. Eu vou pegar aqui o artigo
redação que eu vou ler, e o professor que falou agora por último, com a sua ansiedade preocupante, eu também estaria do mesmo jeito dele, se eu tivesse tendo essa interpretação, porque aqui, gente, a maioria dos que ingressaram com nível superior, especialização em mestrado. Tem 10 com mestrado. 10, quadradinho. E eles foram enquadrados, sabe por quê? Porque a lei lá diz que se ingressa com a maior formação no inicial de carreira. É claro que tem que ser no inicial, não pode ser na B, na D, na C, D, que ele não progrediu horizontalmente, ok? Concordam comigo? Então, a lei atual diz isso. Agora, olha o que diz que está aqui na Câmara. Os cargos, a mesma redação, os cargos do quadro de pessoal permanente da Rede Pública Municipal de Ensino Joaquim Gomes, Alagoas, com denominação estabelecida nas descrições de cargos da presente lei, são acessíveis aos brasileiros natos, naturalizados, que preenchem um requisito estabelecido em lei, sendo o ingresso, então quem fez concurso e ingressou, sendo o ingresso correspondente à sua formação. Onde é que está tirando aí alguma coisa? É a mesma redação da anterior. Então, se eu cheguei na hora do ingresso, apresentei doutorado, eu vou me enquadrar no doutorado. Se eu me apresentei mestrado, eu vou me enquadrar no mestrado. Se eu apresentei especialização, eu vou me enquadrar na especialização. E se eu for apresentar nível superior, no superior. Não pode ser nenhum outro valor que ele falou ali. Porque o outro valor é do nível médio, na modalidade normal. Que não tem ninguém com ingresso. Todos só tem 4, 5 no final de carreira, nas 2 últimas letras. O nível médio na modalidade normal. Então, assim, para esse público jovem que eu falei, é aquele 73, que vai ter 30 pontos alguma coisa, por cento de incremento imediato, com proposta de reestruturação. Ou caso contrário, se for pela outra, 15. Então, assim, primeiro, presidente, não tem nada a ver do que foi dito aqui, de que retirou o direito. Está preservado na mesma forma. E se vocês me apresentarem um artigo que tenha retirado o direito, a não ser a reestruturação, que foi de comum acordo para fazer, senão não fazia. Quando eu fiz a análise, a projeção de impacto, fiz porque foi autorizado a fazer pelo sindicato. Porque se fosse somente pelo gestor, eu não fazia para o gestor. Se fosse para o gestor empurrado igual abaixo, eu me recuso a fazer. Porque eu não faço isso de jeito nenhum. Por isso que eu tenho credibilidade no Estado inteiro. Então aqui não dá para fazer isso. Então, quando eu encaminhei a proposta, e o maior cuidado que eu tenho é de preservar e analisar os instrumentos legais, para evitar uma vírgula de falha que leva depois o servidor a ser questionado pelo procurador, que às vezes é quem procura qual é a brecha que tem para não cumprir isso ou não cumprir aquilo, que é direito dele fazer isso. Então, eu procuro, em comum acordo, trabalhar dentro da linha correta, do ponto de vista disso. Então, assim, prejuízo zero. Agora, o que foi colocado aqui é de você mudar durante o estágio probatório. Isso já está também na legislação anterior. Que a mudança de classe, você vai ocorrer o nível, primeiro, que a mudança de classe é com avaliação. Então, para mudar de classe, você só pode fazer depois de 3 anos com avaliação. Porque você já passou o estágio probatório. Ponto 1. Você não vai poder mudar de classe. E de nível também. Então, assim, quando isso não tem um plano só, se vocês me apontarem no estado de Alagoas ou fora dele, que diga o contrário disso, eu rasgo tudo e tiro o direito que está constituído. Se você me apontar, porque esse é a preservação do direito, vereador. É o que a gente sempre tem discutido. Ingresso. Eu só sou servidor público depois do meu estágio probatório, e a Constituição estabelece hoje um estágio probatório de 3 anos. Ponto. Aonde tem progressão horizontal, que é de 5 anos, aí o cara tem que passar os 3 e mais 2 esperando para poder fazer. Agora, pega o plano de carreira que estão reformulando, que não sou eu, de Atalaia, pega o de Mata Grande, pega o de Pariconha foi eu que fiz, pega o de Piranhas, para ver como é que está escrito. Está escrito assim, que depois do estágio probatório, você terá que esperar o tempo previsto da progressão para poder progredir. Ou seja, no plano de Atalaia, o cara vai esperar 3 anos e depois mais 5, 8 anos para fazer a primeira progressão. Tá bom? Ou que gosta disso mais. Aliás, o de Maceió, vereador, era assim, da educação, e nós derrubamos na justiça isso. O de Maceió era assim, e a decisão da procuradoria era de pareceres que só podiam progredir depois do estágio professório, era que começava a contar. Ganhamos isso na justiça em Maceió. Não tem nada disso aqui.
Nada disso aqui. Nós estamos preservando o que é norma legal, o que é o instrumento dentro da posição de estabilidade pública. Portanto, aqui, uma coisa aqui, uma coisa ali, tinha um deslize que não ficou no plano? Tinha, que podia estar ou não, que o Michel já falou aqui, que era questão sindical. Sem problema, eu sou o primeiro defensor disso. E já disse para eles aqui, não tem problema isso aqui, coloca lá. Mas o problema é que me prove aqui, me apresentem. Gente, não se trata, como a doutora disse aqui, de goela abaixo, terrado de goela abaixo. Se for para empurrar o plano de goela abaixo, eu não tinha nem feito. Não era essa. Nós não estamos aqui discutindo essas duas alternativas. Essas duas alternativas só estão sendo discutidas aqui, Valmir, porque nós discutimos ela antes. Senão não tinha essa discussão. Nós estávamos só discutindo se era possível 15, se era possível 20, se era possível 10, se dava para aumentar mais 2, se não dava para aumentar. Quero dizer que o estudo feito lá em abril, maio, representa 93% de todo o Fundeb, fora os 15% que tem que ser destinado à despesa de capital do VAT, do VAT. Esse é o tamanho de despesa. E mais, esse cálculo aqui é só efetivo, o quadro efetivo, fazendo devido enquadramento. Então, gente, não dá para dizer assim. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei aos meus companheiros do sindicato foi o seguinte: vocês concordam ou não com a proposta? Se não, vocês apresentem aqui e diga logo o seguinte, que fica com a proposta 2, que é aquela de 15%, porque preserva o que tem lá. Ok? Ou então vocês vão brigar por mais, se vocês quiserem mais. Então, diferente. Agora sim, não dá para fazer essa discussão dessa forma. Se vocês me apontarem aqui uma redação que tire direito, a não ser aquilo discutido, como falei, do ponto de vista de qual é a estrutura que estamos propondo, eu, na hora, sou o primeiro a brigar contra a prefeitura. Sou do lado de vocês. Agora me provem isso aqui. Porque o que foi dito aqui, literário, eu acabei de dizer, não existe isso. Escrito, eu quero saber escrito. Interprete a lei. Pode pegar os advogados, botar aqui e interpretar, ponto a ponto. Se me encontrarem aqui uma falha jurídica, pode ter. Eu não sou perfeito. A gente sempre vai aperfeiçoando. Cada vez que a gente faz um plano, olha que eu já fiz esse ano, só na nova legislação, mas quase 25 planos. Então, assim, cada um que a gente faz, você pode deixar uma brecha aqui ou ali. E a gente dialoga exatamente para corrigir. Para evitar qualquer falha de lado a lado. Do ponto de vista jurídico. Então, assim, me coloco inteiramente à discussão de vocês. Me coloco, inclusive, a prefeitura, que se a gente quiser, os outros pontos, sim. Primeiro é o seguinte, é por isso que vocês têm que decidir, bem, nós não queremos mais a reestruturação, porque nós vamos perder tudo que é direito, não foi dito aqui. Bem, não tem problema, porque o piso vai baixar e vai ter um reajuste menor, mas isso é um direito de vocês. Da mesma forma do que foi colocado aqui, que ninguém pode receber menos do que o mínimo, ou menos do que o mínimo, ninguém. Uma coisa que a gente tem que discutir aqui é o que é vencimento base inicial da carreira e puxar as progressões. E outra coisa é cumprir a lei pagando o salário mínimo. O que eu disse que você reajusta não fantasma, você ajusta uma tabela em vigor. No poder público, você não pode estabelecer uma vírgula de pagamento se que não esteja dentro da lei. Você não pode dizer que o salário é 1.250 e pagar 1.251. R$1 está ilegal e é passivo de improbidade administrativa. Porque não está na lei. Então, assim, é preciso que a gente coloque as coisas no devido lugar. Sem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que resolver esse impasse. Não dá para chegar. Eu nem sabia. Na verdade, eu nem sabia que você estava em greve mais. Não tinha nem... Não sei porque. Não vou. Nem achava que já estava resolvido. Quando me convocaram e pediram para vir aqui fazer, aí foi que eu tomei conhecimento que tinha o problema. Aí. Mas não foi o problema assim retornado. Porque o problema me retornado foi que a proposta aceita era a proposta de reestruturação de carreira. Se a gente quer mudar agora, ficar com ela e mudar a sua estrutura, é outra conversa. É outro debate. Não, eu quero ficar com a reestruturação, mas quero que volte 6%. Eu quero que volte de 4 para 6%. Eu quero que volte, mas eu quero que seja de 40 para 50%. Meu amigo, bota no cálculo, está 132% o impacto financeiro. Não tem problema nenhum. É só o gestor dizer, pago. Pode aplicar 40% de reajuste na base, como está, e apagar, e agora eu quero saber onde ele tira dinheiro para pagar. Essa é a questão concreta. Eu não trabalho em cima de fantasma, eu trabalho em cima de números, de realidade e de instrumentos legais. Portanto, eu acho que vocês têm que ter clareza do que está posto. Não existe um lugar que tenha prejuízo de pedida de enquadramento. Tá? A mesma coisa que a lei, aquilo
que a lei já trazia, que não houve modificação legal, ou da legislação federal, ou das diretrizes de carreira, permaneceu do mesmo jeitinho, escrito da mesma forma, porque era aquilo que era consolidado no município. Tá claro? Então, assim, repito, estou à disposição tanto do município quanto do sindicato, qualquer coisa para sentar e ver aqui. Olha, isso aqui nós não queremos porque dá isso, dá coisa. Tem um A para lá, tem um A para cá. Não tem problema nenhum. Já disse aqui que 2 pontos, o Michel já colocou, os pontos que estavam lá. Mas o mais enfatizado aqui foi esse que eu acabei de ler. Primeiro, professor, se você está enquadrado e você é o do mestrado dos 10, aquela conta que eu fiz lá de 73 é com esses 10. É você que vai ganhar 30,45%. Ninguém vai retroagir, vai tirar. E nem por valor, nem pode pegar esse professor e enquadrar no nível médio. Rapaz, ele fez concurso para o nível superior. E eu estou dizendo aqui na mesma lei que prevalece o anterior. Que você será enquadrado de acordo com a formação que você apresentou no ato do ingresso. Portanto, está preservado o direito anterior, constituído, ó, sem nenhuma perda. Eu acho que é nesse caminho que a gente precisa buscar o entendimento. Precisa ficar buscando culpado aqui, culpado ali, culpado lá. Nós temos que encontrar a solução para resolver o problema. E eu estou à disposição de todos vocês. Inclusive, estou à disposição. Entender melhor essa demanda, a demanda a respeito dos professores, enfim, e também por parte do município. O Ministério Público ele tem esse papel não só de ingressar com ações, até na sexta-feira passada, possivelmente estava na linha de algumas questões, eu ingressei com algumas ações para que fossem cumpridos alguns requisitos por parte do município, não só daqui, mas de Flecheiras, a respeito de alguns critérios legais que têm que ser cumpridos para recebimento de verbas da educação, tanto a respeito da União, como comprovação do VAT, e do VAR também, o VAR, né? A respeito são condicionantes da lei aprovada em 2020. E o Ministério Público ficou incumbido de propor as ações, as medidas legais para que fossem cumpridas. Mas a respeito dessa questão, especificamente a respeito do direito de greve, não estou aqui debatendo a respeito da legalidade ou não da greve, também o Ministério Público garantiu o direito à educação. Então, no caso do direito à greve, né, o Ministério Público sempre tenta que as partes entrem num acordo para que as coisas, para que a situação não se prolongue muito e haja também prejuízo aos alunos, porque, enfim, qualquer tipo de greve, seja ela qual for, e principalmente nas atividades essenciais, seja na segurança pública, ou na educação, ou outras áreas essenciais, há um prejuízo maior do que em outras áreas. Porque se você, vamos dizer, se você paralisa, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, natural do Espírito Santo, houve uma greve dos policiais militares lá, onde foi o caos total. Então, se você paralisa determinadas atividades, há um prejuízo maior do que em outras áreas. Isso também acontece, embora não seja elencado expressamente no rol da lei de greves, se enquadra também a educação como direito essencial. Então, há o direito à greve constitucional e há também o direito à educação que é constitucional. E com base nesses critérios, analisar o respeito à legalidade ou não de uma determinada greve, do movimento que paralisa suas atividades. Então, o Ministério Público estava ouvindo as duas partes e espera que se chegue a um acordo para que não haja também o prejuízo aos alunos, né, mais do que já ocorreu. Também é claro, evidentemente, qualquer greve, né, parte do pressuposto que há um descontentamento por parte de determinada classe a respeito de determinados assuntos. Né? Não estou aqui para debater especificamente sobre esses pontos que estão sendo conversados entre o município e a classe dos professores. Né? Mas aqui também ressaltando também que, como se fala, o direito à greve, embora seja direito constitucional, não é um direito absoluto. Como há também o direito a esse contraposto, né? Ainda tem várias decisões judiciais entre o direito à greve e o direito ao serviço. Né? Então, há o direito, enfim, preservado, mas em entidades essenciais, como a educação, eu falei, segurança pública, inclusive há decisões do Supremo impedindo que forças policiais entrem em greve, porque são forças militarizadas, enfim, tanto polícia civil, polícia militar e outras forças, não se pode fazer greve nessas entidades, por causa dessas questões, por ser essencial. E a atividade educacional, né, se você paralisa, seja por quantos dias for, ou 15 dias, um mês, ou até mais,
ao prejuízo aos alunos, né, que vão ter que ter essas aulas repostas, e pode ser que o calendário letivo não se finalize quando deveria. Isso traz um prejuízo que também, como eu falei, é a atribuição do Ministério Público, né? Analisar os lados, mas também garantir o direito fundamental, constitucionalmente garantido, que é o direito à educação. Então, há um procedimento, como eu falei. Tomei conhecimento também dessa ação, que não foi ajuizada pelo Ministério Público, foi uma ação declaratória ajuizada pelo próprio sindicato, que houve um indeferimento da liminar pela declaração da legalidade da greve. Isso não é uma decisão de mérito, é uma decisão liminar que pode ser revista posteriormente durante a discussão. Mas esses são os fatos que eu obtive informação e vim aqui no município, que eu sempre gosto de ouvir todas as partes, para que eu possa me instruir melhor a respeito desses fatos e verificar quais providências o Ministério Público irá adotar a partir de agora. Então essas seriam as minhas considerações e sempre lembrando que o Ministério Público, eu sempre estou dialogando com todas as partes que me procuram e estou sempre à disposição de todas as pessoas aqui, mas só ressaltando os pontos que estão sendo debatidos e a respeito do que eu ouvi. Não estou entrando a respeito do mérito do que foi debatido, mas só explicando sobre o que se trata, né, o papel do Ministério Público nesse caso, né, analisar os dois pontos de vista, tanto do movimento da greve, no caso, mas também do direito fundamental à educação, tanto que ontem eu solicitei ao município de Joaquim Gomes que prestasse informações sobre quantos alunos estão sem aula e desde quando, porque, como eu falei, o papel do Ministério Público não é só, enfim, analisar, né, um ponto de vista, é analisar todos os pontos de vista. E o direito à educação também é um direito fundamental que é garantido constitucionalmente. Então, solicitei as informações, ainda vou recebê-las oficialmente para verificar o que está acontecendo a respeito disso, do prejuízo, né, que possa estar acontecendo. E lembrando isso, né, que os direitos não são absolutos. Né? Então, tanto o direito à greve quanto o direito à educação, em determinadas situações, eles podem ser ponderados e o judiciário irá decidir a respeito, né, se for contestado, se for instado a se manifestar sobre a situação, como foi feita nessa ação declaratória de sede liminar, que eu tomei conhecimento ontem, e também porventura ações que o Ministério Público possa propor com base em informações obtidas. Então essas são as informações que eu queria passar para os senhores e estou sempre à disposição para esclarecimento. Muito obrigado. Todos, cumprimento a mesa em nome do senhor presidente Edinaldo Antônio, o excelentíssimo Leonardo Novaes, Milton Canuto e os pares, meus pares vereadores que se encontram presentes, agradecendo também a visita dos nobres vereadores Tecanelma, o vereador ali no seu nome, e teve outro também, Cantudo, né? Que está aqui presente. Eu vou falar pouco aqui, eu só tenho uma simples coisa a falar. O senhor Milton Canuto, ele falou referente ao que a advogada disse, que está descendo de goela abaixo. Essa aí eu não tinha escutado, eu já tinha escutado assim, que empurra com a barriga. Mas de goela abaixo eu ainda não tinha escutado. E provavelmente os senhores professores, mais uma vez aqui lutando, essa situação só se encontra dessa maneira, essa briga, porque o gestor do nosso município, ele não tem diálogo. E o vereador disse ali, disse, vocês procuram diálogo, presidente, e a gente já procurou. Eu acho que não só eu, como os demais vereadores aqui, procurou, e o gestor sempre recusou o diálogo com os professores. E quando ele teve o diálogo, em abril, dia 19 de abril, ele teve um diálogo com o sindicato, com os professores, e fizeram um acordo. E esse acordo até hoje nunca foi cumprido, da parte da gestão. Isso aí eu acho uma falta de respeito aos senhores professores, que procuram tanto esse diálogo e não encontram. Já fizeram várias manifestações em seus direitos e nada foi respondido até aqui. O que foi respondido,
que eu estou aqui muito triste. O que foi respondido foi o desconto do salário de vocês. Mas não se preocupe. Eu quero dizer assim, como o vereador Sambeca falou, que eu reafirmo aqui o meu apoio com vocês. E quero dizer também que eu nunca, até hoje aqui, do que vem ocorrendo essa situação, eu ainda não tinha visto tantos professores. Hoje vieram mais, não foi? Só que os grevistas, tem como levantar a mão para mim ver os grevistas? Ah, tá bom. Deus abençoe a todos. Eu quero falar aqui do artigo 22, parágrafo 2º, que diz assim: a progressão prevista nesse artigo ocorrerá a qualquer tempo, exceto no período em que o profissional do magistério esteja o estágio probatório e será efetivado mediante requerimentos de servidor, com a apresentação de certificado ou diploma diante instruído. Eu faço a pergunta ao senhor Milton Canuto. O senhor disse, senhor Milton Canuto, que ninguém pode receber abaixo da sua intitulação. Porém, existem servidores recebendo abaixo da sua intitulação. Aqui existe servidores recebendo abaixo? Senhor Milton Canuto, o pessoal está dizendo que existe. O senhor tem como responder, por favor? Vereador, você termina o seu discurso, daqui a pouco o Milton responde a essa questão, por gentileza. O meu discurso está terminado, eu só quero a resposta. Bem, em primeiro lugar, a resposta não é bem para mim, não seria bem para mim colocar para mim. Primeiro o seguinte, todo o material bem encaminhado, está lá o enquadramento, eu tenho um por um de quando é o nível de cada um. Aquilo que eu falei. O que eu me lembro, porque quando a gente fala disso, está falando de quem ingressou agora. Primeiro, quem ingressou agora apresentou o seu diploma. Se ele apresentou, eu falei aqui, se ele apresentou de nível médio, não foi caso de nível médio, não teve ninguém. Se ele apresentou de nível superior, ele foi enquadrado no nível superior, certinho. Se ele apresentou de especialização, ele foi de especialização. E se ele apresentou de mestrado, foi mestrado. Foi até aí onde teve, que eu falei que tem 10 com mestrado. Estou enquadrado. Se tem algum outro que deixou de apresentar e não está enquadrado, eu não sei. Não posso responder isso. Eu só posso dizer o seguinte, que hoje 73 que ingressaram no concurso público, que é o que tem na minha mão, lá com o nome e a formação, todos eles estão enquadrados corretamente. Porque eles deram entrada quando ingressaram com o seu diploma. E o diploma foi válido. Agora, se tiver um ou outro que pode ter invalidado por problema do diploma apresentado, ou se deixou de dar entrada, aí eu não posso responder, porque aí é um problema de estruturação de recursos humanos para avaliar, porque aquele não foi enquadrado. Mas do que me foi enviado, todos estão enquadrados. Todos. Cada um. E continua assim com a nova lei, como eu acabei de afirmar aqui, que o artigo 20, o artigo 11 estabelece lá que o enquadramento se dá pelo nível de informação apresentado. Se ele apresentou a formação, foi enquadrado. E ela era legal, foi enquadrado. Bom. Obrigado. Obrigado, vereador Cícero, pela palavra. Tá bom? E da próxima vez, senhor Milton Canuto, que vem aqui também, como o senhor foi na prefeitura, Vereador, o senhor já encerrou o discurso. para ter um discurso Não, o senhor disse aí agradecer. com o sindicato também, né? O senhor procurou o povo da prefeitura, não procurou do sindicato. Vereador,